O céu de Roma estava coberto por uma expectativa silenciosa quando a fumaça branca surgiu pela chaminé da Capela Sistina. Eram exatamente 18h07 no horário local. A multidão, que há horas aguardava na Praça de São Pedro, rompeu em aplausos e orações. A cena se repetia, como em tantas outras ocasiões na história da igreja, mas havia algo diferente no ar. Quando Dominique Mamberti, o cardeal protodiácono, apareceu no balcão e pronunciou o tradicional Habemus Papam, o nome que se seguiu não era o que muitos esperavam. Robert Francis Prevost, um cardeal de origem americana e peruana, um agostiniano, um rosto pouco conhecido para o grande público, mas agora o novo Papa da Igreja Católica. Robert Francis Prevost nasceu no dia 14 de setembro de 1955, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Um local marcado pela diversidade religiosa, social e cultural. Foi nesse ambiente que ele deu seus primeiros passos na fé. Entrou para a Ordem de Santo Agostinho, OSA, em 1977, ainda jovem, e em 1981 fez seus votos solenes. Desde cedo, mostrou vocação missionária e uma espiritualidade profundamente marcada pela vida comunitária, característica dos agostinianos. Estudou teologia na União Teológica Católica de Chicago, uma formação sólida que serviria de base para o que viria depois. Sua vida, no entanto, não se restringiria aos muros das igrejas ou às salas de aula. Em 1985, com apenas 30 anos, foi enviado como missionário ao Peru. Uma decisão que mudaria sua vida. Ali, em meio a um país marcado por desigualdades, crises políticas e uma fé popular vibrante, Prevost mergulhou de corpo e alma na realidade latino-americana. Primeiro chegou como parte de sua congregação. Depois voltou em 1988 para dirigir o Seminário Agostiniano de Trujillo. Por uma década, ajudou a formar novos sacerdotes, enfrentou desafios pastorais e ganhou o respeito da população local. Essa vivência o marcaria profundamente. O jovem padre americano passou a conhecer o rosto da igreja latino-americana por dentro, um rosto que muitas vezes é esquecido nos debates da Cúria Romana. A partir daí, Prevost passou a ser visto como um ponto de ligação entre o dinamismo social do continente sul-americano e a estrutura global da igreja. Em 2014, voltou ao Peru, agora como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, e pouco tempo depois foi nomeado bispo da mesma região. Não foi apenas um cargo. Ele se naturalizou peruano em 2015, uma escolha que não apenas atendeu a exigências legais de um acordo entre o país e o Vaticano, mas também simbolizou um compromisso pessoal com o povo peruano. Durante seu tempo como bispo de Chiclayo, Prevost se destacou por sua simplicidade, sua presença constante entre os fiéis e seu estilo pastoral próximo do povo. Ao contrário de muitos prelados que preferem os corredores de Roma, Prevost gostava de andar pelas ruas, visitar comunidades, conversar com padres religiosos e leigos. Essa postura que ecoava a de Francisco não passou despercebida. Em 2023, o próprio Papa Francisco o chamou para Roma e o nomeou prefeito do dicastério para os bispos, uma das funções mais estratégicas da Santa Sé. Nesse cargo, ele passou a ter influência direta na escolha de novos bispos no mundo inteiro, participando ativamente da reorganização da hierarquia eclesiástica. Para entender a importância dessa função, basta dizer que o prefeito desse dicastério é quem ajuda o Papa a decidir quem serão os futuros bispos e cardeais, quem será promovido, transferido ou aposentado. Um cargo técnico, sim, mas também profundamente político. Sua nomeação revelou de imediato a confiança que Francisco depositava nele. Ao mesmo tempo, começou a provocar reações de setores mais conservadores da igreja, que o viam como parte do grupo de prelados ligados à revolução sinodal do Papa argentino.
Com a morte de Francisco, o nome de Prevost começou a circular com mais força entre os cardeais, mesmo que inicialmente de forma discreta. Enquanto nomes mais conhecidos como o do cardeal filipino Luiz Antônio Tagle e o secretário de Estado Pietro Parolin ganhavam as manchetes, Prevost construía apoios silenciosos. Um fator que pesou a seu favor foi seu perfil equilibrado. Americano e latino-americano, missionário e gestor, discreto e firme. Uma síntese que agradava a diferentes setores do colégio cardinalício. Muitos analistas destacam sua capacidade de escuta como uma das virtudes que mais o aproximaram do estilo de Francisco. Ele é conhecido por ouvir antes de falar, por valorizar o diálogo, por não impor decisões de forma autoritária. Isso não significa que não tenha posições firmes, mas que prefere o caminho da construção coletiva. Essa postura se encaixou perfeitamente no espírito sinodal promovido por Francisco, que busca transformar a Igreja em um espaço mais participativo e descentralizado. A eleição de Prevost como Papa Leão XIV surpreendeu muitos, mas ao mesmo tempo confirmou uma tendência. A continuidade do projeto de uma igreja mais aberta ao diálogo com o mundo, mais comprometida com os pobres e mais sensível às realidades locais. Ao escolher o nome de Leão XIV, o novo Papa envia também uma mensagem simbólica. O último Papa com esse nome foi Leão XIII, conhecido por sua encíclica social Rerum Novarum, que abriu as portas para a doutrina social da Igreja moderna. Um nome carregado de significado, que aponta para um papado atento às questões sociais, ao trabalho, à justiça e à dignidade humana. Mas quem é de fato Robert Francis Prevost? Quem é esse homem que agora ocupa o trono de Pedro? Aqueles que o conhecem de perto o descrevem como alguém de fé profunda, marcado por uma espiritualidade simples e por um compromisso firme com o Evangelho. Seus anos no Peru não o transformaram apenas em cidadão latino-americano, mas também em um pastor atento às dores e esperanças dos povos pobres. Ele viu de perto a violência, a corrupção, a exclusão e, ao mesmo tempo, testemunhou a fé viva de um povo que não se deixa vencer pelas dificuldades. Dentro da igreja, ele representa uma linha pastoral próxima à de Francisco. Não se encaixa exatamente nos rótulos tradicionais de liberal ou conservador. Sua teologia é ortodoxa, fiel à tradição, mas sua prática é marcada por uma escuta ativa, por um respeito às culturas locais e por um desejo de descentralizar o poder. Em outros tempos, talvez fosse chamado de moderado. Hoje, no entanto, sua postura é vista como progressista por muitos que temem qualquer abertura dentro da igreja. Durante o conclave, não foram poucos os que tentaram barrar sua eleição. Campanhas anônimas circularam entre os cardeais, acusando Prevost de ter encoberto casos de abusos sexuais, algo que foi investigado e declarado falso. A tentativa de manchar sua imagem apenas reforçou a percepção de que ele incomodava certos setores da igreja. Sua eleição, portanto, não foi apenas um voto de confiança, foi também uma escolha corajosa por parte dos cardeais. Apesar de sua origem americana, Prevost não representa o catolicismo triunfalista dos Estados Unidos. Ao contrário, sua vivência no Peru o transformou num símbolo de interculturalidade, alguém capaz de dialogar com o Norte e o Sul global. E isso se torna especialmente importante num momento em que o mundo passa por polarizações crescentes, inclusive dentro da própria Igreja. Não há dúvidas de que o Papa Leão XIV trará consigo desafios imensos. A crise dos abusos sexuais, o crescimento do secularismo, as tensões internas entre conservadores e progressistas, os conflitos geopolíticos, a urgência ecológica, a desigualdade social. Mas sua trajetória mostra que ele não é um homem de respostas fáceis.
É alguém que prefere caminhar junto com o povo, escutar, discernir antes de agir. Isso poderá gerar impaciência em alguns, mas também poderá garantir decisões mais enraizadas na realidade e na fé. Seu passado como formador de seminaristas, bispo de regiões periféricas, gestor do Vaticano e agora Papa, o coloca como um líder com uma visão ampla da Igreja. Não vem das grandes arquidioceses, não teve carreira meteórica, não é fruto de alianças políticas internas. É, sobretudo, um homem de igreja. E talvez isso seja exatamente o que o mundo precisa agora. Alguém que não busca brilhar sozinho, mas iluminar com o Evangelho os cantos esquecidos da humanidade. Com apenas alguns dias de papado, ainda é cedo para prever o rumo que Leão XIV dará à Igreja. Mas sua história já fala muito. Fala de fidelidade, de missão, de escuta, de cruz e de esperança. Fala de alguém que, vindo de Chicago e forjado nas terras do Peru, agora é chamado a servir a todos os povos como sucessor de Pedro. A partir daqui, a história continua e o mundo observa. A Igreja Católica tem um novo pastor e seu nome é Robert Francis Prevost. Ninguém sobe ao trono de Pedro por acaso. Quando os 133 cardeais encerraram a quarta votação do conclave e anunciaram a eleição de Robert Francis Prevost como novo Papa, uma parte do mundo católico respirou aliviada, enquanto outra ficou em silêncio, em sinal de alerta. Sua eleição não foi apenas uma escolha pastoral, mas também estratégica. Prevost, agora Papa Leão XIV, representa mais que uma pessoa. Representa uma linha de pensamento dentro da Igreja. Entender essa linha é essencial para compreender o rumo que o catolicismo pode tomar nas próximas décadas. Desde que foi nomeado prefeito do dicastério para os bispos em 2023, Prevost passou a ter um papel central nos bastidores da Igreja. Embora muitos católicos nem soubessem de sua existência até a fumaça branca do último conclave, ele já era uma figura de peso dentro da Cúria Romana. Era o homem que, ao lado de Francisco, revisava nomeações de bispos em todo o mundo. E mais do que isso, participava ativamente na tentativa de remodelar a hierarquia católica, com base em critérios que não eram apenas doutrinários, mas também pastorais e culturais. O próprio Papa Francisco, ao trazê-lo de volta a Roma, sabia o que estava fazendo. Prevost era visto como alguém de total confiança, que combinava lealdade ao magistério da Igreja com uma visão pastoral aberta, sensível às realidades locais e aos desafios contemporâneos. Isso já o colocava em conflito com parte dos setores mais conservadores. Para esses grupos, qualquer movimento em direção à descentralização, ao diálogo com outras culturas ou à escuta de leigos e mulheres dentro da Igreja é visto como uma ameaça. Mas Prevost nunca se declarou um progressista. Essa etiqueta comum na mídia secular não encaixa bem em seu perfil. Ele não propõe rupturas, não desafia abertamente as estruturas. Seu estilo é outro, é o de um reformador silencioso. Ele acredita em processos, não em decretos súbitos. Acredita em escuta antes de decisão. E isso, para muitos, é mais perigoso do que um discurso inflamado, porque transforma a Igreja por dentro, sem estardalhaço, mas com profundidade. Durante seu trabalho no dicastério, uma de suas prioridades foi escolher bispos que fossem pastores, não gestores, que estivessem próximos do povo, especialmente dos pobres, que soubessem dialogar com os jovens, os movimentos sociais, as culturas locais, e que não usassem o púlpito para fazer política partidária ou se aliarem a ideologias extremas. Essa visão, muito alinhada ao espírito do Concílio Vaticano II, contrasta com a prática de décadas anteriores, nas quais muitos bispos foram escolhidos mais por sua obediência burocrática do que por sua capacidade pastoral. Internamente, Prevost também se destacou por sua habilidade de mediar conflitos.
Não era raro vê-lo conversando com bispos de tendências opostas, tentando encontrar caminhos comuns. Sua formação agostiniana, centrada na busca da unidade e da interioridade, o ajudou a evitar polarizações. Mesmo nas discussões mais tensas, mantinha um tom sereno, firme, mas respeitoso. Esse traço foi determinante durante o processo sinodal iniciado por Francisco, um dos projetos mais ambiciosos da Igreja nos últimos tempos. O sínodo sobre a sinodalidade, como foi chamado, não era apenas mais uma assembleia episcopal. Era, na visão do Papa Francisco, um movimento de escuta global, envolvendo leigos, religiosos, jovens, mulheres, povos indígenas e comunidades de base. Um processo que buscava redescobrir o que significa ser igreja no mundo atual. E Prevost, nos bastidores, foi um dos principais organizadores e articuladores desse processo. Ele acreditava que o Espírito Santo fala através do povo de Deus, não apenas através da hierarquia. Essa visão, embora fundamentada em documentos conciliares e na tradição da Igreja, ainda encontra resistência. A nomeação de Prevost como Papa, portanto, não foi uma surpresa para quem acompanha os rumos do Vaticano de perto. Era o nome mais lógico para dar continuidade ao projeto iniciado por Francisco. Mas sua eleição também foi uma mensagem clara. A maioria dos cardeais entende que a Igreja precisa continuar nesse caminho de renovação. Um caminho que busca equilíbrio entre fidelidade à doutrina e escuta das realidades humanas, entre tradição e inovação, entre centro e periferias. Isso não significa que o novo Papa será uma cópia de seu antecessor. Prevost tem seu próprio estilo, suas próprias experiências, sua própria leitura do mundo, mas a linha geral permanece. E é aí que reside o maior impacto da sua eleição. Ele representa uma continuidade com personalidade. Um novo capítulo da mesma história, mas com voz própria. No campo moral, Prevost não deve promover mudanças bruscas. Ele respeita o magistério da Igreja e não demonstra sinais de querer reescrever a doutrina sobre temas como aborto, casamento ou sexualidade. No entanto, acredita que a forma de tratar essas questões precisa mudar, que a Igreja deve partir mais da misericórdia do que da condenação, que deve acolher, escutar, dialogar antes de julgar. Esse enfoque pastoral é uma mudança profunda, ainda que não altere os documentos oficiais. Na prática, isso significa que, sob seu papado, temas como a inclusão de pessoas LGBTQIA+, o papel das mulheres na Igreja, o celibato sacerdotal e a valorização das culturas locais continuarão sendo discutidos, talvez com mais coragem. Não por desejo de agradar o mundo, mas por fidelidade ao Evangelho que se encarna nas realidades concretas das pessoas. Para Prevost, a doutrina não deve ser uma muralha, mas um ponto de partida para encontrar Cristo nas margens. Um dos sinais mais evidentes dessa linha é a forma como ele lida com a América Latina. Por ter vivido mais de 18 anos no Peru, naturalizado cidadão peruano, Prevost conhece de perto as lutas e esperanças do continente. Ele sabe o que é enfrentar a pobreza, a violência, a corrupção, mas também sabe da força da fé popular, da importância das comunidades de base, da espiritualidade mariana, da centralidade da Bíblia na vida dos pobres. Isso faz com que olhe para a América Latina não como periferia, mas como coração da Igreja. A Pontifícia Comissão para a América Latina, da qual foi presidente antes de se tornar Papa, também reflete sua visão. Ele acredita que o futuro da Igreja passa pelas regiões do sul global, onde a fé ainda pulsa com força, apesar dos desafios. Em suas palavras e atitudes, é possível perceber o desejo de descentralizar o poder romano e dar mais autonomia às igrejas locais. Uma postura que contrasta com modelos eclesiais mais centralizadores, comuns nos pontificados anteriores ao de Francisco.
Outro ponto relevante do seu perfil ideológico é a relação com a política. Prevost não é militante, nem se alinha a partidos ou ideologias, mas tem uma clareza evangélica que o faz se posicionar diante das injustiças. Há quem diga que ele poderá fazer frente a lideranças políticas autoritárias, como se comentou no passado sobre Francisco em relação a Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Prevost, por ser americano, conhece bem os mecanismos do poder em seu país natal, mas também carrega a sensibilidade social da América Latina. Essa combinação pode torná-lo uma voz crítica contra o populismo, a xenofobia, o racismo e o descaso ambiental. Sua preocupação com o meio ambiente, aliás, é uma continuidade importante. Ele apoia integralmente a encíclica Laudato Si e deve manter a ecologia integral como tema central do seu pontificado. Para ele, cuidar da criação é um ato de fé, não uma ideologia. Defender a Amazônia, os povos indígenas e o planeta é parte da missão da Igreja. Essa perspectiva o aproxima de jovens e movimentos sociais, mas gera desconforto entre setores ligados a interesses econômicos ou negacionistas. Internamente, um dos desafios de seu pontificado será lidar com a divisão entre conservadores e progressistas. A Igreja vive hoje uma tensão visível, que se manifesta em discursos, documentos e até em redes sociais. Prevost, ao assumir o papado, terá que equilibrar sua fidelidade ao projeto sinodal com a necessidade de manter a unidade da Igreja. Isso exigirá sabedoria, paciência e firmeza, mas sua experiência como mediador e sua espiritualidade agostiniana podem ser trunfos importantes nesse processo. Sua relação com os movimentos carismáticos e com novas comunidades também será um ponto a observar. Embora não seja conhecido por vínculos diretos com esses grupos, demonstra abertura e respeito por sua contribuição. Mais do que impor modelos pastorais, Prevost parece disposto a integrar, reconhecer a diversidade, evitar polarizações. Uma igreja viva é uma igreja plural, e ele parece entender isso com profundidade. No campo da comunicação, Prevost tem um perfil discreto. Não busca os holofotes, não é adepto de frases de impacto. Prefere gestos concretos a discursos inflamados. Isso pode dificultar, num primeiro momento, sua projeção midiática, mas também pode representar um respiro em tempos de excesso de exposição. Seu estilo lembra os primeiros anos de Francisco, quando a novidade vinha mais da prática do que das palavras. O Papa Leão XIV não representa uma ruptura, mas também não é uma simples continuidade. Ele é o aprofundamento de um processo iniciado por Francisco, agora com nova voz, novo estilo, novos desafios. Sua eleição sinaliza que a maioria dos cardeais quer uma igreja em saída, mais pastoral do que doutrinária, mais próxima do povo do que do poder. Uma igreja com cheiro de ovelha, como dizia seu antecessor. O mundo católico entra, com ele, em uma nova fase, mais silenciosa talvez, menos midiática, mas profundamente transformadora. E tudo isso passa por uma figura que, até pouco tempo atrás, era apenas um nome entre tantos. Agora, é o homem que guia mais de 1 bilhão de fiéis. O nome mudou, mas a missão continua: anunciar o Evangelho a todos os povos. E Robert Francis Prevost, agora Leão XIV, parece pronto para essa missão. A eleição de Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV não passou despercebida. Como era de se esperar, sua ascensão ao papado gerou uma série de reações, tanto positivas quanto negativas. O novo pontífice, apesar de sua escolha ser um sinal de continuidade com o pontificado de Francisco, não deixa de ser um ponto de inflexão. Sua trajetória e suas opções ideológicas geram expectativas altas, mas também tensões internas dentro da Igreja, especialmente entre conservadores e progressistas. Ao assumir o papado, Prevost se depara com um cenário complexo,
tanto internamente quanto no relacionamento com o mundo. Entre os seus aliados e aqueles que o veem como um continuador legítimo do projeto sinodal de Francisco, há um otimismo com relação à sua liderança. Sua escolha não surpreendeu quem acompanha os bastidores do Vaticano. Prevost é visto como alguém que, apesar de sua formação agostiniana, possui uma sensibilidade pastoral que lhe permite dialogar com diferentes tendências dentro da Igreja. Ele é percebido como um líder capaz de ouvir, compreender e mediar, algo que muitos acreditam ser essencial neste momento histórico em que a Igreja precisa, mais do que nunca, de unidade. Por outro lado, a reação dos setores mais conservadores foi imediata e forte. Para esses, Prevost representa uma continuidade do que consideram ser uma agenda progressista da Igreja, que ameaça os valores tradicionais e as normas estabelecidas. Esses conservadores enxergam na eleição de Prevost uma reafirmação de um estilo papal que promove uma maior aceitação de temas, como a inclusão de grupos LGBTQIA+, o diálogo com outras religiões e a centralidade do cuidado com o meio ambiente, temas que eles veem como demasiado influenciados pelas ideologias externas. A aprovação do Sínodo e da maior participação de leigos e mulheres nas tomadas de decisão também não agradou a esses setores mais rígidos. O nome de Prevost foi alvo de campanhas difamatórias, principalmente por aqueles que consideram que ele representa uma ameaça ao que veem como a verdadeira ortodoxia católica. Alguns rumores começaram a circular de forma agressiva, acusando-o de ter encoberto casos de abuso sexual durante sua administração na Igreja peruana. Mas essas acusações foram rapidamente desmentidas. A desaceleração de sua imagem pública por parte de setores conservadores teve o efeito oposto. Em vez de enfraquecê-lo, serviu para solidificar sua posição como alguém que está disposto a enfrentar adversidades e críticas, algo necessário em sua posição atual. Além disso, há aqueles que o veem com certa cautela. Para muitos católicos, Prevost é uma figura conhecida, mas que ainda não foi completamente testada no campo de batalha papal. Embora sua competência administrativa seja inquestionável, a grande questão será como ele lidará com o poder absoluto que o papado lhe confere, especialmente em tempos de intensa polarização social e política. O papado é uma posição única, que exige não apenas decisões espirituais e teológicas, mas também uma habilidade excepcional em navegação política. Prevost, por sua trajetória, está mais preparado para esse desafio do que muitos imaginam. Sua eleição representa um teste de paciência para aqueles que desejam uma mudança radical na Igreja. Embora não seja o pontífice que promova revoluções abruptas, a escolha de Prevost mostra uma Igreja que busca adaptação, continuidade e um reforço da relação com as periferias. Por ser um homem de igreja com fortes raízes na América Latina, especialmente no Peru, ele trará para o papado uma visão mais inclusiva e sensível às dificuldades das comunidades mais necessitadas. Isso é visto como um sinal de que a Igreja Católica, sob sua liderança, continuará a se mover em direção àqueles que mais precisam de uma voz no contexto global. Em termos de políticas externas, o Papa Leão XIV será, sem dúvida, uma figura relevante. Sua visão sobre a questão ambiental, já bem desenvolvida na encíclica Laudato Si de Francisco, continuará a ser um marco importante em seu papado. Prevost já demonstrou publicamente sua preocupação com a situação do planeta, especialmente no que diz respeito à Amazônia e aos povos indígenas da região. Sua experiência na América Latina, onde os impactos da mudança climática são profundos, fortalecerá a posição da Igreja como um defensor das políticas ecológicas globais.
Esse enfoque ambiental pode atrair aliados entre os jovens católicos e os movimentos sociais, mas também pode alienar os mais conservadores, que geralmente se opõem a questões que, na visão deles, são mais ideológicas do que espirituais. Prevost também se posiciona como uma voz crítica em relação ao neoliberalismo econômico, que tem devastado as economias de muitos países latino-americanos. Sua proximidade com a realidade das favelas e das zonas mais empobrecidas do Peru o coloca em uma posição única para fazer ouvir a voz da Igreja contra as desigualdades globais. Nesse sentido, ele tem o potencial de fortalecer ainda mais a posição da Igreja em relação à justiça social, defendendo uma maior equidade entre as nações e buscando sempre um diálogo construtivo com o sistema econômico global. Além disso, a relação de Prevost com o ecumenismo será um dos pontos altos de seu pontificado. A busca pela unidade entre cristãos será uma prioridade, embora ele também se depare com desafios. Com uma história de diálogo interreligioso, Prevost provavelmente continuará o trabalho iniciado por Francisco, mas com sua própria interpretação, focando nas pontes que podem ser construídas entre as diferentes denominações cristãs e religiões ao redor do mundo. No que diz respeito à sua relação com o Vaticano e com a Cúria Romana, Prevost sabe que precisará de paciência e habilidade política. A reforma da Cúria é um tema delicado e, embora sua eleição tenha sido vista como uma continuidade do que Francisco começou, não há dúvida de que o novo Papa terá que fazer ajustes próprios. Seu perfil de mediador e conciliador pode ser o elemento necessário para manter a harmonia interna, evitando assim que os problemas que surgiram durante o papado de Francisco se repitam. A Cúria Romana, com sua resistência a mudanças e sua complexidade administrativa, exigirá uma gestão cuidadosa e, provavelmente, a introdução de ajustes graduais. A questão dos abusos sexuais na Igreja Católica continuará sendo uma das grandes sombras sobre o papado de Prevost. Apesar de sua postura de acolhimento e abertura ao diálogo, ele terá que lidar com os resquícios das investigações sobre abusos sexuais e os processos de reparação das vítimas. Sua postura frente a esse problema será fundamental para consolidar sua credibilidade e a confiança do povo católico, especialmente das vítimas que esperam uma justiça mais eficaz e uma ação mais direta da Igreja. Por fim, o novo Papa terá que lidar com o desafio de manter a unidade interna da Igreja Católica em um mundo em constante mudança. A polarização social, política e cultural será um obstáculo constante. O Papa Leão XIV precisará equilibrar a tradição com as demandas de um mundo cada vez mais secular e fragmentado, mantendo a Igreja como um farol de esperança e espiritualidade, mas sem perder sua conexão com as realidades humanas. Como ele conseguirá navegar entre essas forças opostas será o grande teste de seu papado. O futuro da Igreja Católica, sob a liderança de Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, ainda está sendo escrito. Sua eleição traz consigo tanto a continuidade de um caminho iniciado por Francisco, quanto novos desafios e oportunidades que ele precisará enfrentar. Uma coisa é certa, a Igreja está em boas mãos, mas o caminho não será fácil. Prevost terá que contar com sabedoria, coragem e fé para guiar a Igreja em um momento de grandes mudanças. A história que ele ajudará a escrever será crucial para definir o futuro da fé católica no século XXI. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.